Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica. Episódio de... Não é de playoffs. Não é de playoffs. Não é falar das finais, que já temos aí os Pacers contra o Oklahoma City Thunder. Não é falar nada disso. É da off-season, que pode arrancar mais cedo ainda. Se caso as finais, não é? Depende das finais, se caso os postos, grandes favoritos, Oklahoma City Thunder, despacham isto em 4 ou 5 jogos. Podemos então ter uma off-season logo mais cedo, porque por causa destas novas regras da CBA. Embora, atenção, não é free agency, é off-season no sentido de renovações de contratos, mais concretamente até a malta das rookie extensions, a malta que vão entrar para o seu segundo ano de contrato. Comigo, para falar sobre isto, nada mais nada menos que o senhor no mercado de flash, não é? Do futebol e não só, da NBA também. O grande Igor Gonçalves do 00. Tudo bem, Igor? Como é que estamos? Como é que estamos? Está tudo bem, por aí também está tudo bem. Este início de verão. Início? Sim. Para mim, a partir de junho, para mim é verão. Então és daqueles que é época balnear já é verão, ou seja, dia 1 de junho é época balnear. Aí começa a época balnear. Pronto, eu sou desse género. Normalmente no último fim de semana de maio já se começa a fazer monta-se as barracas da minha zona, estás a ver que a minha zona ali da praia já se monta e já começa lá as discotecas, já a fazer já as primeiros sunsets, essas coisas todas, no último fim de semana de maio e depois para arrancar no dia 31 de maio ou 1 de junho, arrancar já é época balnear. Então és dessas pessoas, já estou a ver, que também na minha terra é um bocado assim. 1 de janeiro, 1 de junho para mim já é verão. Exato. Embora hoje não foi bem verão, pá. Hoje pois não, choveu de manhã. Estava tudo molhado, é verdade. Estava aí uma chuvinha e pronto. Bem, Igor, vamos falar então aqui mais concretamente aqui do mercado. Porque fala-se muito e já vem muitos reportes e muitos insiders, Shams, Windows, pessoal que lá está, tem os seus contactos, sabem de informações do que vai nos bastidores e falam muito de isto vai ser um verão muito quente, não é? Por causa dos nomes também fortes, Giannis, Kevin Durant, que são à cabeça, mas pode ser mais, que até podemos tocar noutros nomes cá. E também fala-se muito por causa da questão, não é? Second apron, não é? Que é o que está a traumatizar muitas equipas e que muitas delas já nesta trade deadline de fevereiro, como já notaste, os Bucks já fizeram ali aquela troca do Kuzma, foi já para a questão da second apron, já a pensar nisso, e agora há notícias que é claramente os Boston Celtics vão tentar fugir disso, não é? Da second apron, vai ser um bocado complicado, mas Porzingis e o Jrue Holiday já são falados, também são Nauser, isso, mas Igor, primeiro apontamentos para estas previsões deste verão louco é claramente, é isto que eu estou a dizer, é claro, para juntar à festa é os nomes, não é? Estes nomes de grandes jogadores, mas a questão das aprons é o que está a agitar muito o mercado, não é? Sem dúvida. Nomes há sempre, né? Todos os verões nós temos jogadores que ou que estão a pedir para ser trocados ou que as equipas querem trocar, portanto isso nunca vai faltar na NBA. O que está a transformar este verão, porque este é na realidade o primeiro verão a sério de equipas a viverem com esta nova CBA, porque no primeiro ano foi ali um modelo híbrido, no segundo ano as equipas não estavam, ou seja, não podiam andar a retroceder e portanto tinham que jogar com as cartas que já tinham na mesa. Este é no fundo o primeiro verão das equipas olharem para os aprons e dizer se querem estar ou não querem estar. E o que é que isto promove? Promove que jogadores que teoricamente não iam estar disponíveis num verão normal, agora estão disponíveis. É por isso que se diz que isto vai ser um verão louco, porque nós temos, para além daqueles jogadores que estão no mercado, e todos sabemos quais são, Kevin Durant, Giannis, certamente mais um ou outro que eu não me estou aqui a lembrar, vão haver outros jogadores que teoricamente não estariam, e alguns jogadores que nós nem imaginamos. Além daqueles que nós sabemos, né? O Jrue Holiday, eventualmente o Porzingis e até, quem sabe, o Derek White. Pode haver outras equipas que estão a olhar para as aprons e estão a dizer, ok, temos que nos desfazer aqui do nosso quarto melhor jogador ou do nosso quinto melhor jogador, e aí promove outras coisas. Por exemplo, o exemplo dos Minnesota Timberwolves num ano normal, os Timberwolves
renovavam ou tentavam renovar com o Nickel Alexander-Walker, provavelmente tentavam renegociar com o Naz Reid, e se calhar não estamos num ano normal, e um jogador como Naz Reid, um jogador como Nickel Alexander-Walker, que não são Kevin Durant nem Giannis, mas são alvos de mercado, não é? Por isso é que se diz que vai ser um verão louco. Exato. Aliás, falaste-me dos outros Timberwolves, tu já comentaste isso no teu podcast do A Fundo, nós também depois até que comentámos quando foi no episódio da eliminação dos Timberwolves, que há ali 3 casos, não é? Obviamente, Randall, Naz Reid e Nickel Alexander-Walker. Eu até disse nesse podcast que eu acho que até 2 podem mesmo sair. E eu até acho que o mais certo é o Nickel Alexander-Walker. Eu acho que é muito provável. Sim, eu acho que o Naz Reid também será muito complicado de manter ali. Eu sei que eles gostam muito dele e ele se calhar também gostará de estar ali em Minnesota, mas o Naz Reid certamente olha à volta e se calhar não vai querer para sempre ser suplente do Rudy Gobert. 15 milhões, isto 15 milhões é quase uma mid-level, portanto isto é basicamente uma mid-level. É, basicamente é uma mid-level, portanto ele olha à sua volta e diz, eu consigo ir buscar aqui um contrato de 3 ou 4 anos na casa dos 20 milhões e portanto certamente que ele vai querer, e os Timberwolves são uma equipa que está muito, muito apertada, porque a questão do Julius Randle, eu confesso que não tenho nenhuma previsão, não consigo. Pois, ou seja, eu não ficava chocado que ele ativasse a sua player option, porque olho à volta na liga e não vejo como é que ele poderá conseguir mais de 30 milhões aonde? Só há uma equipa com cap para já, que são os Brooklyn Nets. Certamente que os Brooklyn Nets não estão propriamente interessados em contratar o Julius Randle. Portanto, eu não ficava chocado que ele tivesse que apanhar esta player option. Portanto, e aí as contas dos Timberwolves ficam bem mais complicadas, não é? Porque aí já estamos a falar de Rudy Gobert a 35, Anthony Edwards a 45, Julius Randle a 30, quase 31, Jaden McDaniels a 25 praticamente, DiVincenzo a 11, Mike Conley também na casa dos 11. Não há espaço para toda a gente e são equipa de second apron, portanto... Exato. E depois já a questão da nova gerência, não é? Novos donos, quer ver qual vai ser a postura, lá está, é o Alex Rodrigues, está-me a esquecer o outro nome. O Rodrigues eu conheço, pontos, mundo do beisebol. Laurie? Acho que é Mike Lore, exatamente. Acho que é isso, agora que falaste de rever a memória. E a ver a postura deles, que é se, se vão em frente ou se forem, não, calma lá, maltinha, sei que andei para não, sei que vai depender muito dessa, como é que vai ser essa questão, não é? Eles para já estão abaixo estão até abaixo do first apron, mas isto é sem contar com o plantel todo completo. Portanto, se eles trouxerem toda a gente, estamos a falar de uma equipa de second apron. E se caso é um cenário que acho que vai ser impossível, que é o Randall e o Naz Reid ativarem os dois player option, também estão abaixo da second apron. Sim, é isso. Mas isso é sem o plantel completo, porque sem o Nickel Alexander-Walker, e não tem os jogadores suficientes, não tem os jogadores que precisam de mais jogadores. E há aqui algumas team options que eles provavelmente não vão, Luka Garza e o Josh Minot, se calhar o Minot até mantém, mas apesar há aqui um contrato não garantido, portanto há aqui uma série de coisas que eles não vão fazer. Portanto, isto são jogadores que, no caso do Naz Reid, não é normal, não é? Entrar aqui no mercado. O Naz Reid é impossível ativar a sua player option. Eu ficava chocado se isso acontecesse. Exato. Portanto, estamos a falar de um Naz Reid que em, sei lá, pelo menos 12 equipas da NBA, se calhar era o posto titular. Nos Lakers, por exemplo, era o posto titular. Sim, olha, sim, concordo contigo. Olha, eu vou falar aqui agora mais de nomes que podem agitar. Depois vou deixar lá estar os Kevin Durant e Giannis mais para o fim. Um nome que se fala muito, quer dizer, falou-se quando foi eliminado no play-in, foi o Sabonis. Porque, e aliás, foi reportes, não foi, Igor, que o Sabonis ia reunir-se com a equipa. Claro que agora, pronto, o Sabonis deve estar mais com a cabeça para o Eurobasket, não é? Mas já à partida pode ser um nome, lá está aí, um poste apetecível para o mercado de trocas, não é? A questão do apetecível
é discutível, não é? Portanto, o Sabonis é um tremendo jogador, mas já vamos em duas equipas que têm o Sabonis como figura principal e têm um teto, não é? Estamos a falar dos Indiana Pacers e estamos a falar dos Sacramento Kings. O teto dos Indiana Pacers era a primeira ronda, não é? O teto dos Kings para já está a ser play-in. É verdade que houve ali um ano onde as coisas correram muito bem, mas é o único. Foi um ano diferente e eles foram eliminados na primeira ronda. Portanto, estamos a falar de um jogador que vai fazer 30 anos, tem ainda mais 3 anos garantidos na casa dos 120, 130, quase 140 milhões. É um jogador que tem defeitos que colocam o tal teto, defeitos defensivos, lançamento. Exato. Tem que ter uma equipa a jogar para ele, portanto ele tem que ser o hub ofensivo da equipa. Portanto, o apetecível, se o Sabonis hoje fosse ao mercado, estava muito curioso para ver o preço, sinceramente, porque tinha que ser uma equipa muito específica para o Sabonis, ou seja... Sim, e que tinha que moldar o jogo à volta dele, embora os Kings, como estavas a dizer e bem, no primeiro ano que o Sabonis veio, aquilo até encaixou bem, lá está, o Sim, Fox... mas os Kings tinham de Aaron Fox, que combinou muito bem com o Sabonis em pick and roll e handoffs, agora já não tem. É assim, em relação à continuidade do Sabonis, eu acho que naturalmente ele terá reunido com o Sacramento Kings. Os Sacramento Kings oficializaram no final da época o Doug Christie como treinador para a próxima temporada. Oficializaram, não estou a dizer mal. Sim. Basicamente, eu até posso dizer, todos os interinos estão oficializados. O Isalo, o do Aldman, dos Nuggets e o Doug Christie. E certamente ele terá que olhar à volta e terá que ver se DeMar DeRozan e Zach LaVine são os parceiros que ele quer para os próximos 2 ou 3 anos. E é inevitável que ele chegue à conclusão que não. Portanto, ou ele vai pressionar os Kings a fazer moves, ou ele próprio vai entrar no mercado, porque eu não estou a ver o Sabonis no seu prime a passar mais um ano exato, a jogar play-in, não é? É que ele está no seu prime, acho que ele tem 29 anos, por isso está mesmo... Está com 29 anos. Ou seja, é agora a oportunidade para coisas mais competitivas. Sim, eles foram eliminados no primeiro jogo de play-in, portanto nem sequer foram ao segundo jogo de play-in, e foram eliminados pelos Dallas Mavericks. Foram eliminados pelos Dallas Mavericks, que jogaram sem nenhum base nesse jogo. O Spencer Dinwiddie jogou 2 minutos, portanto, e não foram eliminados, eles levaram uma tareia, e portanto, não sei... Seria um caso muito interessante, porque o valor do Sabonis é um valor duvidoso para mim. Ok. E os Dallas Mavericks, não podemos esquecer, que desistiram, lembras-te muito bem, pós-deadline, após lesão de Kyrie, basicamente desistiram e depois... E mesmo assim conseguiram eliminá-los. Exato. Outro nome que pode agitar um bocado aqui o verão é o Trae Young, porque há a questão da renovação dele. Ele pode entrar num último ano de contrato, é verdade que tem uma player option no próximo ano, mas a player option não é garantido, não é? E por isso, Igor, e em Atlanta, que é verdade que estão ali a fazer uma espécie de... Não é um rebuild, é um retool, assim... Prontos, com aquela malta jovem, não é? Jalen Johnson, tem-se portado bem, atenção, Onyeka aposta finalmente. Deixa-me dizer-te uma coisa, os Ox, nós íamos certamente tocar nas equipas que nós estamos mais atentos, e a minha equipa são os Ox. Ok. Eu vou-te explicar porquê, porque os Ox estão numa posição muito interessante neste verão. Portanto, num verão em que há grandes estrelas e muitas movimentações, os Ox têm a sua full mid-level, tem a sua biannual, e depois tem, para mim, as duas coisas mais importantes. 2 trade exceptions, John Collins e Bogdan Bogdanovic. Do John Collins, por exemplo, eles têm andado a guardar, provavelmente para atacar agora, e essas 2 trade exceptions estão no valor de 38 milhões de dólares.
Ainda tem outra trade exception do AJ Griffin, estamos a falar 3.7, tem uma do Cody Zeller 3.5. Portanto, eles se juntarem as suas trade exceptions todas, eles têm 40 milhões de dólares para atacar uma troca. Só para, às vezes pode haver alguém que não compreenda bem o que isto é. Os trade exceptions, no fundo, eles têm, podem colocar um jogador que ganhe 0 e receber um jogador que ganhe 25 milhões, metendo nessa trade exception. No fundo é como se eles tivessem esse valor para trocar. Trocam o valor, não os jogadores. Portanto, estamos a falar aqui de 40 milhões. Isto é muito dinheiro. E eles têm muito espaço, e lá está, eles têm muito espaço até à tax, à zona de tax. Exatamente, eles não estão no tax. E há outra coisa, que é, agora as mid-levels podem ser utilizadas não só para contratar jogadores, mas também para outras coisas, para trocas, por exemplo. Sim. Portanto, vamos ter muita atenção ao que os Atlanta Hawks podem fazer. E Trae Young, respondendo à tua pergunta, claro que é um jogador que já estava no verão passado, não é? Falou-se tanto dos Spurs, falou-se tanto dos próprios Lakers. É um jogador que tem os seus defeitos, tem as suas virtudes. Tu, se tens Trae Young, sabes que vais ter um ataque poderoso para a fase regular, sabes que em playoff vais ter um problema. Vai tudo partir de que ponto é que os Atlanta Hawks estão interessados em renovar o contrato com ele. Exato. E se caso não houver renovação, lá está, foi como ao Fox, não havendo acordo, tem que trocar. E também falaste há pouco do preço do Sabonis, estou muito curioso para saber qual será o preço do Trae Young. Ainda por cima, expiring, não sei se vai ser bom, lá está, para os Hawks, sinceramente. Porque Trae Young é aquele jogador, não é? Que eu já digo no podcast pós-ataque, aquele jogador que às vezes é overrated, mas outras vezes depois é underrated, anda assim. Anda muito assim, o Trae Young, e eu estou curioso para saber como é que o mercado pensa do Trae Young. Falaste das equipas para ter atenção, eu tenho aqui uma também para lançar aqui em cima da mesa, que é os Memphis Grizzlies. E não é muita questão de Jaren Jackson, que eu acho que vão renovar com ele, embora o Jaren Jackson não está elegível para o tal Supermax, porque ele não foi... Perdeu bastante dinheiro com as All-NBAs. Exato, por causa da questão da All-NBA, que eu estava à espera, vou ser sincero, estava à espera que ele fosse nomeado, mas acabou por não acontecer. E mesmo assim eu acredito que lá está que os Grizzlies vão conseguir renovar com ele, embora vão usar ali uma certa estratégia, que é pegar no cap, que eles são uma equipa de cap, são uma equipa, mas apenas 7 milhões de cap space, e vão pegar nesses 7 milhões de cap space e renovar no último ano de contrato dele, vão adicionar, o contrato dele não é assim, é descendente, é por isso que chega ao último ano, não é nada especial. Vão-lhe dar um aumento no primeiro ano para depois estabilizar nos restantes. Para depois usar a tal regra dos 140% de extension e renovar, lá está, o seu contrato dele para os próximos 4 anos. Por isso acho que o Jaren Jackson não é assim tão novela. Não acho que seja novela de todo. Eu acho que não vai acontecer isso. Mesmo o Santi Aldama, eu acho que deve também ficar na equipa, sinceramente deve renovar. Agora a questão é o resto. Ja Morant, não sei se concordas comigo, já no ano passado, nesta deadline já se via reportes, embora o GM desmentiu que era mentira, mas já se falava que não era intocável. Embora, como eu digo, o GM desmentiu isso, mas dá-me a sensação que realmente ele já é algo intocável. Já não é intocável. Eles apresentaram não, eles trocaram o treinador, não é? Eles despediram o treinador numa reta até a final da época e depois fizeram na conferência de imprensa pós-final da época, isso foi questionado ao GM, por entre linhas, ele não é que tenha fechado a porta, mas também não a abriu, não é? Portanto, a porta da possível troca do Ja Morant. O Ja Morant é um caso fascinante, não é? Porque estamos a falar de um jogador que, quando esteve ao seu melhor nível, era um All-NBA. Nos últimos anos, problemas fora do campo trouxeram dúvidas sobre isso. E depois, quando ele esteve no campo, este ano foi muito negativo para ele a nível de eficiência. O esquema, e nós falamos disso muitas vezes no Afunda, com o novo treinador, agora que vai ser o treinador full-time, ajuda-me, o Isalo, que trouxe um sistema
quase sem bloqueio direto, e Ja Morant é um jogador que vive de bloqueio direto, não é? Exato, Portanto, exato. tu estás a pedir ao Ja Morant para ser uma coisa que ele não é. Ja Morant é um jogador de bola na mão, bloqueio direto, decidir através dali, seja para passar, seja para penetrar, seja para lançar. Portanto, é este o estilo de jogo de Ja Morant. E a equipa moldou-se para um esquema de jogo que lançou o Ja Morant ao falhanço, porque o Ja Morant não é um atirador, não é um jogador de mid-range, é um jogador de penetrar, de rapidez, de criar desequilíbrios com o seu atleticismo. Se isto quer dizer que a equipa está a olhar para o futuro sem o Ja Morant, eu acho que não. Eu acho que não é fácil a Memphis conseguir um jogador como Ja Morant. Portanto, Memphis não se pode dar ao luxo de simplesmente dizer não. Vamos aqui jogar de uma forma que o Ja Morant se sinta desconfortável e depois ele pedir para sair. Portanto, eu acho que esta equipa... E depois esta equipa tem uma outra questão, que é... Ja Morant tem 25 anos, Desmond Bane tem 26, Jaren Jackson tem 25. Eu sei que parece que eles já andam aqui há 20 anos com este core e parece que é um core que está esgotado, mas não, é um core que nenhum deles teoricamente já chegou ao seu prime. Portanto, eu acho que é uma equipa que tem muitos assets, tem a sua full mid-level, portanto, eles não são uma equipa de techs, têm a sua full mid-level, têm, o que é que eles têm mais? Tem as suas picks, tem as suas picks, tem a sua biannual, tem aqui algumas trade exceptions, Marcus Smart, Zaire Williams, estamos a falar aqui na casa dos 14 milhões, portanto, têm argumentos para ir ao mercado tentar fazer coisas. Se essas coisas vão namorar aqui um grande nome, quem sabe? Memphis não é um mercado muito grande e estas equipas de mercados pequenos têm que atacar as oportunidades, e se as oportunidades são Kevin Durant ou outros jogadores, por que não tentar? E Memphis na trade deadline que tentou ali o Kevin Durant, não é? Que até o Bob Myers disse, não é? E o Kevin Durant basicamente rejeitou, lá está, foi na altura que ele rejeitou os Warriors e os Memphis Grizzlies, mas podem tentar outra vez o Kevin Durant. E aliás, até o teu Donovan Finney-Smith dos Lakers, ao primeiro era os Memphis Grizzlies. Aliás, foi uma grande surpresa quando ele acabou em Los Angeles, porque a troca para Memphis, aliás, segundo reportes, saíram notícias de os dirigentes ou os executivos de Memphis terem ficado muito surpreendidos com a ida dele para os Lakers, porque eles achavam que ele estava fechado em Memphis. Portanto, eles vão ser certamente uma equipa agressiva. Tem aqui algumas coisas que podem fazer a nível de contratos. Johnny Conchar, Brandon Clark, o cap hold do Marvin Bagley poderá também ser interessante. Há coisas que eles podem fazer. Portanto, vamos ver, são uma equipa certamente a termos aqui muita atenção, e é como eu digo, os 3 melhores jogadores deles, nenhum está no seu prime. Portanto, eu acho que eles não têm, na minha opinião, que olhar para destruir aqui e recomeçar, não. Acho que eles têm aqui uma janela ainda aberta de 4 ou 5 anos, não é? Portanto, vamos ver. Sim, e depois na questão de trocas ainda tem aqui uma trade exception de 6 milhões que pode ajudar. Isso, Marcus Smart, e tem Zaire Williams também, na casa dos 6 também. Exato, por isso pode ajudar. Mas já está, é uma equipa que estou muito curiosa para ver o que é que eles vão fazer, porque já nesta época deram-nos sinais, não é? Que também, por exemplo, foi uma das equipas que já andou ali a tentar qualquer coisa com o Jimmy Butler, só que o Jimmy Butler não quis, ou seja, já estava a mostrar que queria fazer qualquer coisa, a dar ali um passo, ou dar upgrades à equipa, mas acabou por os negócios não acontecer, e vamos ver como é que vai ser esta próxima época. Muito bem. Eu tinha aqui, lá está, eu tinha aqui outro nome, porque já tinha preparado isto há algum tempo, só que entretanto tivemos aquela notícia do Zion, que era os Pelicans, que era outra equipa que eu estava curioso, mas com isto do Zion, Igor. Os Pelicans estão numa encruzilhada, não é? Os Pelicans neste momento estão... Os Pelicans são uma das equipas com o maior payroll do Oeste. 39 ao Zion, 30 a CJ McCollum, 31 a DeJounte Murray. Eles têm 3 contratos de 30 ou mais milhões. Exatamente, e Trey Murphy. Há aqui realmente... E mais do que os contratos, mais do que as picks, mais do que tudo, eles têm que decidir o que é que querem fazer com Zion. Mas mesmo essa decisão, quer seja sim ou sopas, tem consequências muito graves, porque se for o sim, se eles quiserem manter Zion, se eles acreditarem que Zion ainda pode chegar perto do nível que se imaginou quando ele entrou na liga,
Pá, eles têm que olhar aqui para o CJ McCollum, que vai entrar no seu último ano de contrato, têm que olhar aqui para o Kelly Olynyk, têm que olhar aqui para uma série de outras avenidas que lhes permita ir ao mercado e tentar adicionar jogadores. Se a decisão for não queremos continuar com Zion, e atenção porque os problemas fora de campo começam-se a acumular também para Zion, aí eles vão ter de acertar esta troca de uma forma quase perfeita. E tal como eu te disse com o Sabonis, com o Zion ainda é pior, que é qual é o valor do Zion? 3 anos, 130 milhões ainda, ou perto disso 130, 120 milhões para 3 anos. A coisa boa é que tem aquela cena que não é garantido, não é? E tem várias Sim, cláusulas. mas as cláusulas têm muito a ver com os jogos, não é? Ou seja, não é de dispensar, ou seja, não o podes dispensar assim como podes. É um contrato muito peculiar, fizeste bem referência, mas que até tem o peso, que agora estava a ver, tem a cena do peso, exato. Mas depois vai-te pesar no cap, portanto, não o podes dispensar. Eu sinceramente não sei. A troca do John T. Murray para já não está a envelhecer bem. Não. Tem uma coisa positiva, na minha opinião, que é o Trey Murphy. O contrato do Trey Murphy parece-me bastante aceitável. Herb Jones também tem aqui 2 anos ainda para estar num bom contrato. Não sei, sinceramente, não sei o que fazer. É porque é uma equipa que realmente, como eu digo, já andava a pensar nesta equipa há algum tempo. O que é que vai ser o futuro dela? O que é que se vai haver qualquer mexidas? Como disseste bem, concordo. Notou-se que a troca de John T. Murray não funcionou. E aliás, o Atlanta agora só com o Dyson Daniels e recebeu mais coisas, mas só o Dyson Daniels já basicamente fez com que ganhou a troca. Mas os Pelicans estão ali numa. Ainda por cima agora com esta questão do Zion, não é? É isso. Vai ter que ir à justiça, não é? Mas que isto não ajuda nada, e estão aqui numa encruzilhada, digamos assim, e depois já há questões para resolver, que é, ainda não tem um poste, eles têm que buscar um poste, já se viu que... Não ficava chocado que eles entrassem no ano com Yves Smith como poste titular. É um jogador muito jovem ainda, tem algumas limitações, mas tendo em conta como eles são top heavy, não sei se não vão ter que tentar. Pois, exato. Enfim, mas eu tinha aqui apontado, lá está, esta equipa. Outra equipa... Posso lançar aqui duas? Força, lança. Tenho aqui 2 equipas que uma tornou-se muito mais interessante desde ontem. Os New York Knicks. Os Knicks têm o plantel que têm, toda a gente sabe o plantel que eles têm, toda a gente sabe o que eles pagaram para ter o plantel que têm, mas foram expostos, digamos assim, nesta série de playoffs, foram expostas as suas debilidades e os problemas que eles têm com Jalen Brunson e Karl Anthony Towns, que são 2 jogadores tremendos, mas são 2 jogadores que, como se viu, trazem consigo problemas especialmente defensivos e até ofensivos, porque o Ricardo, por exemplo, falou disto e eu confesso que nunca tinha passado nisto, mas a ligação entre os dois ofensivamente não é muita, ou seja, eles jogam muitas vezes bloqueio direto, mas é para o Jalen Brunson acabar a decidir, a lançar o seu mid-range, e as jogadas que vão para o Karl Anthony Towns nunca é um pick and roll e depois um pequeno passe, ou seja, mas bom, os Knicks despedem treinador, e a minha dúvida sobre os Knicks, e por isso é que eu queria falar sobre os Knicks, é, será que James Dolan e a sua malta, como é que se chama o GM? Pois. O tio do Jalen Brunson. Já. Leon Rose. Que supostamente era grande amigo do Tom Thibodeau. Exatamente. Será que Leon Rose, e eu ia pegar exatamente aí, Tom Thibodeau não é o padrinho, mas é quase um segundo pai para Jalen Brunson. Leon Rose é o padrinho de Jalen Brunson. Portanto, sabendo destas ligações familiares e afetivas, será que Leon Rose despede Tom Thibodeau com a ideia de o problema é só o treinador e com uma mudança de treinador nós vamos catapultar-nos? Ou será que Leon Rose troca Tom Thibodeau
com a ideia de eu tenho que abanar esta equipa porque como ela está construída, tenho um teto. Esta é a minha dúvida. E se a decisão for, e se a ideia for a segunda, se for tenho que abanar isto, estamos a falar de um possível terremoto na NBA, porque se há equipa que tem contratos e jogadores talentosos para poder meter no mercado são os New York Knicks. Falamos de Karl Anthony Towns, falamos do próprio Michael Bridges, falamos de Josh Hart, portanto, jogadores que, se ele quiser meter no mercado, não é? vão ter interesse. E depois sabemos de mercado de Nova York, Giannis já se mostrou em tempos interessado em jogar em Nova York, próprio Kevin Durant certamente ia ter que pensar muito bem se não queria jogar em Nova York. Será que o agente do Kevin Durant é o mesmo? Que o agente do Kevin Durant, não sei se te lembras, em 2019, na altura, agora não sei, não é? Na altura era grande fã dos New York Knicks. Era? Eu confesso que não sabia. Aliás, muita gente, lá está, os mídias de Nova York, a gente metia o Kevin Durant nos Knicks por causa disso. Pois, e ele foi para Nova York, portanto... Sim. Os Knicks, é verdade que eles não têm piques, porque deram tudo pelo Michael Bridges, mas têm aqui contratos, e eu consigo imaginar um cenário em que os New York Knicks, numa troca a 3 equipas, conseguem algumas coisas pelo Karl Anthony Towns, que depois enviam para Milwaukee, percebes? Sim. Ou até o próprio Karl Anthony Towns direto, e Milwaukee faz ali uma espécie de rebuild com um jogador que pelo menos conhecido. Muitas coisas estão em aberto nestes New York Knicks, e claro que a primeira delas é saber quem é o novo treinador. Obviamente o nome de Mike Malone foi imediatamente associado, porque é o treinador se calhar mais famoso que está no mercado, é campeão e não sei o quê. Portanto, estou muito curioso. E a outra equipa que eu queria falar e queria passar a bola até para ti são os Orlando Magic, porque... Pois é, eu tinha aqui na minha lista. Então pronto, fala-me um bocadinho, porque estamos a falar de uma equipa que teve um ano que acabou por ser negativo, porque as aspirações eram um bocadinho mais altas, que teve realmente a partir de janeiro miserável, e a aposta que fizeram no mercado do ano passado correu mal. Portanto, há aqui coisas e há aqui vários jogadores que vocês podem eventualmente trocar. Portanto, queria ver o que é que se diz. Há aqui alguma hipótese de desemparelhar este Paulo Banchero e Franz Wagner, ou a ideia é olhar para Boston e dizer não, vamos manter? Não, acho que é a mesma coisa que Boston. Eu já tinha... Sobre isto já estava à espera, que já tinha dito na pausa técnica há um ano, que íamos ter se calhar estas discussões de Banchero e Franz Wagner, se são compatíveis, e como aconteceu nos Celtics, lembras perfeitamente. Que até durante anos debatíamos se não era a altura de separar Jaylen Brown e Jason Tatum. Mas porque eu tenho lido, não. Aliás, vai abrir também, lá está neste mês de junho, a tal janela de renovações, e como tu sabes, Paulo Banchero vai ganhar-se o Max Cake Station de 25%, elegível aos 30%, caso atinja lá está a tal All-NBA ou ganhar o prémio de MVP ou defesa do ano, essas coisas todas. Agora, o que se fala é que esta altura é mesmo partir ovos, no sentido de vamos ao mercado e buscar claramente um base. É por isso que fala-se muito do Garland, não é? Outro jogador que fala-se muito no seio dos Magic é o Anthony Simons, dos Blazers, que é uma solução mais barata, vamos dizer assim, mas que temos que fazer alguma coisa, precisamos ali, embora o Anthony Simons não é aquele básico, ok, ele a nível de lançamento, quer dizer, ia ser o melhor da nossa equipa com muita facilidade, não é? Porque a nossa equipa não é assim grande de lançamento, mas os principais nomes são esses, não é? Que se fala muito. Desses jogadores, especialmente o Gala, que agora que falou-se da possibilidade de trocar. Claro que nós tínhamos de dar mais qualquer coisa, mas era o Suggs e mais qualquer coisa pelo Gala. Eu confesso que é uma troca muito que, a acontecer, seria algo muito muito interessante, porque Suggs, eu adoro o Jalen Suggs, mas compreendo que uma equipa que tem Paulo Banchero e Franz Wagner, o Suggs acaba por ser uma espécie de defensive specialist, não é? E é demasiado caro para ser isso, e é demasiado bom para ser isso, na minha opinião. Em Cleveland, ele seria naturalmente o defensor da equipa, não é?
mas também com alguma liberdade para ser segundo criador, que é, na minha opinião, o melhor que se pode tirar de Jalen Suggs é tentar transformá-lo, entre aspas, num Derek White, portanto, defensivo, especialista defensivo, porque para mim eu diria que não há, na minha opinião, muitos bases melhores a defender ponto-ataque de Jalen Suggs, tirando se calhar Lu Dort, Caruso, é desse tipo de jogadores. E gostava de ter Jalen Suggs como segundo criador, portanto tens um criador, que no caso dos Magic até tens dois, né? Franz Wagner e Banchero, e depois tens o Suggs como segundo criador, como a espaços poder ser o principal criador quando os outros estão no banco. Seria interessante, mas é que vocês na por cima são uma equipa já de Tex, não é? Portanto já Sim, não, sim. já não Quase são ali a beijar, e quase ali a beijar a second apron. Exatamente, estão segundo aqui os meus apontamentos, 8 milhões, mais coisa menos coisa abaixo do second apron. Exatamente. Ou seja, É já verdade. começa o peso do sucesso, o peso de vocês conseguirem boas figuras de draft, Banchero, Franz Wagner, Suggs e etc, e Cole Anthony e não sei o quê, depois obriga-te a tomar decisões. E precisamos estar também atentos na questão do Moritz Wagner e do Gary Harris, são team options que, se caso forem ativadas, não é de espantar que vão ser trocados. Ou seja, vão ser aqueles contratos que, se os médios ativarem, é para usar para a troca. Lá está, vamos imaginar numa hipotética troca pelo Galland, eles metem um contrato do Gary Harris só para, lá está, equiparar o contrato do Galland e lá está, juntamente com o Suggs, equiparar o contrato do Galland e ficar, por isso é para estar atentos. E depois a questão dos postos, que também fala-se muito de, olha, o Goga Bitadze posta os Lakers. Fala-se muito da questão disso, não é? do Goga Bitadze, porque nós temos, lá está, se ativamos a team option do Moritz Wagner, nós temos 3, 4. O Isaac pode ser um poste, não é? Já temos o Van Carter, o Goga Bitadze, Moritz Wagner e o Isaac. Eu acho que se me garantissem que o Jonathan Isaac conseguia estar em campo minutos a sério, pois, exato, era top. Sim, mas é que tu ainda por cima, Moritz Wagner, que até estava a fazer se calhar a melhor época da carreira, teve qual é que foi a lesão? Foi ligamentos. Foi ligamentos do joelho. É que ainda por cima tu não sabes como é que ele vai regressar, não é? Sim, sim. Há aqui decisões. Vocês precisam, na minha opinião, claro, um base, mas também precisam de um poste, porque ficou claro que o Wendell Carter, como poste titular, é muito curto. Que é engraçado, que houve uma altura da carreira dele que eu achei que ele ia ser um bom poste titular na liga, e agora já não acho isso, tanto é que ele, a certa altura da época, até perde a titularidade para o Goga Bitadze, não é? Portanto, pois, exato. E o Goga Bitadze é que foi um desaparecido, ele andava desaparecido em Indiana. Pelos Indiana, exatamente. E depois ressurgiu na nossa equipa, baseado nas lesões. Porque lá está o Isaac lesionado, o Wendell Carter lesionado, e ele apareceu a titular e pronto. E até ganhou. É engraçado, porque durante muitos anos, não é durante muitos anos, mas durante alguns anos, os Magic eram criticados porque estavam a demorar muito tempo a ir ao mercado. Falámos disto, não é? Não estavam a atacar a free agents e não estavam a atacar trocas, e de repente fizeram isso com Caldwell Pope, e ele teve um ano terrível. E não ficava chocado que fosse um jogador até a ser trocado, digo já, mas pronto. Mas estou curioso para ver o que é que os teus Magic vão fazer este verão. Eu acho que este verão, lá está, vão fazer. Aliás, fala-se, já no ano passado tentaram fazer coisas, só que a nível de bases o plano saiu furado porque o Ty Jones foi para os Suns, o Malik Monk renovou pelos Sacramento Kings, que era uma das opções nos nomes, pelo menos que se falou que estava na lista dos Magic, e o Ty Jones que não, eu quero ir para uma equipa candidata, e depois chegou ao fim, como tu viste, nem ao play-in foi. Sim, nem ao play-in e pouco jogou, a partir de certa altura pouco jogava. Exato, que ele era titular, porque aliás era uma das... Eu até comentei contigo a dizer, pá, ele assinou que ele era uma das exigências, ele queria ser titular. E chegou ao fim e foi titular, mas depois passando pós-All-Star... Ele pós-All-Star, só duas vezes jogou mais de 30 minutos. Pois, exato. Tens aí... Exato. E agora vai andar aí no mercado, se calhar a mendigar por uma... E perdeu um monte de dinheiro, porque ele era um jogador no ano passado que, se tu desses uma full mid-level, portanto, na altura acho que era 13 milhões por ele, exato. Hoje ninguém imagina dar 14 milhões ao Tyus Jones. Exato. Não é tax mid-level.
Pois, Aos 5 milhões. 5 milhões, aos 5 milhões. Muito bem. Não tens mais nomes para não, Igor? Eu, Não, por acaso, não. eu tinha aqui mais um do lado oeste, mas que acho que vai servir para a ponte para um dos nomes fortes, que é o Kevin Claro. Durant, que é os Rockets, não é? Que se fala muito. Questão de... Embora também Giannis também é falado, mas os Rockets que estão a chegar a um ponto, não é, Igor? Como jogou o Oklahoma City Thunder, no sentido de vão ter que fazer se calhar qualquer coisa, porque não dá para aguentar aqueles... Eles têm 8 jovens, não é? Tari Eason, Jabari Smith, ainda por cima alguns deles estão elegíveis para renovar a tal Rookie Extensions. Eles já no ano passado até fizeram umas boas Rookie Extensions, não deram max ao Sengun, foi uma coisa fixe, só deram 20% do cap a ele. O Jalen Green deram aquele contrato curto, no sentido de vamos ver o que é que dá, se a coisa correr mal, trocamos, que até é um contrato fácil, porque é curto, lá está, e fixe para ser trocado. E depois lá está, tem muita malta jovem, Cam Whitmore, Rich Shepard, muitos jogadores aí. Eles têm tantos jovens que, por exemplo, falaste de Rich Shepard, pouco jogou. E o Cam Whitmore também? E o Whitmore também. A segunda época dele, que acho que deve ter jogado mais na G-League do que na equipa principal. Os Rockets eu tenho discutido muito isto com o Ricardo Berterreis, por causa da questão de Kevin Durant, não é? Sim. Portanto, muitas pessoas dizem que o que falta a esta equipa é um tal closer, não é? Um closer, não é um ball handler no sentido de ser base, é um ball handler no sentido de isolamento, dar-lhes ataque quando eles não têm ataque. O go-to guy. Como o go-to guy, exatamente, essa é a melhor expressão, go-to guy. Mas a minha dúvida é, claro que Kevin Durant é esse jogador, apesar da idade, mas qual é o preço de Kevin Durant? Se tu me dissesse que era o Kevin Durant há 5 anos, todo o preço. Pá, queres, com exceção do Amen Thompson, eu dava tudo. E mesmo o Amen Thompson pensava se dava ou não. Hoje já não é esse caso, né? Hoje estamos a falar de um jogador que tem 36 ou 37 anos, que está no seu último ano de contrato, portanto tu sabes que ao renovar, ao ires buscá-lo, vais ter de comprometer pelo menos 2 ou 3 anos com ele. Portanto, o que é que tu queres dar? Eu tenho muitas vezes discutido isto com o Ricardo, que é o seguinte: o que é que vale mais neste momento aos Houston Rockets? E porquê que é tão fascinante esta dicotomia Houston Rockets-Phoenix Suns? Porque os Rockets têm muito do draft capital dos Suns. Exato. E portanto, o que é que os Rockets têm? Qual é a equação que eles têm de fazer? É, nós queremos manter as picks dos Suns, sabendo que o Kevin Durant quer sair. E sabendo que saindo o Kevin Durant, provavelmente os Suns vão andar na lixeira da NBA durante alguns anos. E portanto, nós até podemos tentar apanhar mais 1 ou 2 ou 3 grandes jogadores no draft, ou queremos ter Kevin Durant, queremos que os Suns sejam maus, mas os próprios Suns tenham o seu próprio controlo. E esta é a discussão, não é? Porque tu teres, neste momento, draft capital dos Suns é muito, muito valioso. Exato. Tu sabes que os Suns estão eu não quero dizer uma palavra má, mas estão na lixeira da NBA, porque não há piques, não há Bradley Beal, há Kevin Durant a querer sair, há toda uma... Não há nada naquela equipa, não é? Portanto, tu sabes que tens uma boa possibilidade de, quem sabe, conseguir piques no top 5, piques no top 3 dos Suns. Exato. E nos próximos anos, lá está, porque os Rockets estavam confirmados até em 2029. Exatamente, tu em 2029 já o Devin Booker vai estar numa fase que se calhar já não é o Devin Booker. Exato. E pronto, e o Bradley Beal já não está lá de certeza. Claro, e Kevin Durant hoje com 30 e... Que idade tem o Kevin Durant? 35, 36? Não, 36, 37? 37 talvez, não é? Exato, por aí. 37. Kevin Durant hoje com 37 anos vale a possibilidade de eu conseguir uma ou duas, ou quem sabe até 3 grandes figuras para a próxima década da NBA? Eu acho que não. Eu acho que não vale. Agora, se eles conseguirem Kevin Durant com um desconto, uma das piques, pá, e darem aqui um destes dois, Rich Shepard ou Cam Whitmore, claro que sim. Só que também são jogadores que, principalmente o Cam Whitmore, não vejo com possibilidades de ter muito espaço. Lá está, tem o Jabari Smith, tem o Amen, tem o Tari Eason, muitos jogadores ali na posição. Mas o problema é que eu acho que essa proposta é capaz de ser curta. Por isso é que eu tenho aqui algumas dúvidas. E depois há um joker no meio disto tudo, que é
uma decisão que me pareceu perfeita dos Rockets, foi quando assinaram com Fred VanVleet, lhe deram um hiper contrato, um contrato absolutamente megalómano, mas no último ano deram-lhe uma team option. Que estendeu o prazo. Exatamente. Ou seja, eles não podem simplesmente dizer, ok, vamos trazer o Fred VanVleet de volta e vamos usá-lo como trade exception, no fundo como um contrato expirante para trocar, ou podem simplesmente trocá-lo ativar a team option e depois a outra equipa é que decide. Ou seja, é um joker muito interessante. Muito interessante. Esta equipa dos Rockets entre jovens, draft capital, Fred VanVleet e outro jogador que eu acho que pode ser muito interessante, que é o Tari Eason, podem ir ao mercado com armas que poucas equipas têm. Sim. E também atenção, acho que Jabari Smith e Tari Eason, que também, tal como o banqueiro, pós os finais estão elegíveis para renovar e não acredito que não vão renovar logo de imediato por causa destas questões de trocas, porque lá está, se renovarem os contratos, depois só podem lá estar serem trocados a partir de e não é só isso, não é só isso. Se tu fores trocar hoje Jabari Smith ou Tari Eason, mas vamos com o exemplo de Jabari Smith, ele tem, é como o Josh Giddey, não é? Tu dás o Jabari Smith à outra equipa e a outra equipa depois pode decidir se quer ficar com ele, se quer renovar, se quer deixá-lo ir à restricted free agency, se quer... se tu já renovaste, aí já estás a dizer à equipa, ok, está aqui o Jabari Smith e ele já está fechado para os próximos 5 ou 6 anos. Já tem este contrato. Ou seja, mais opções que tu dás a uma outra equipa. Portanto, eu também concordo. Acho que o Jabari Smith e o Tari Eason, na minha opinião, vão acabar os dois por renovar ou não, mas a renovarem será já no verão a seguir. Já como restricted free agency. Mas eu vou dizer uma coisa. Desta hipotéticas trocas lá está dos Rockets pelos Suns, que eram coisas que eu queria falar, eu gostava mais se fosse o Booker. O Booker nesta equipa, lá está. E eu acho que fazia, mesmo que lá está, Jalen Green vai lá para Phoenix e pronto. Isso para mim, e até te queria perguntar isto, que era, tu se fosse os Phoenix Suns, fazias o que eles estão a fazer, de colocar o Devin Booker fora de trocas, ou entravas aqui num rebuild? Eu tentava entrar no rebuild. E com isso podias exigir as picks, lá está. As tais picks valiosas, já tinhas, percebes? Já tinhas eu digo-te uma coisa, tu tens aí as picks que Houston tem de Phoenix à frente, são 3, não é? Acho que pelo menos 2 são, que é 2027 e 29. E depois há por aí umas swaps, E tem este ano? Sim, mas nos anos para a frente, eu acho que há por ali uma swap que acho que vai para eles. Não tenho a certeza, mas pronto, 2 são. Se eu fosse aos Rockets, eu fazia tudo por tudo para manter a pique de 2029. Mesmo no negócio por Devin Booker, eu fazia tudo por tudo. Eu preferia, se calhar, dar aqui um Reed Shepard, porque se tu trouxeres Devin Booker, o espaço para o Reed Shepard vai ser naturalmente mais limitado do que dar essa pique. Porque essa pique em 2029, estamos em 2025, não há grandes possibilidades dos Suns, a não ser que a troca do Kevin Durant seja inacreditável. Não há aqui grandes possibilidades dos Suns em 2029 serem uma boa equipa. Portanto, essa pica é muito, muito valiosa. Não, é só estas 3. É 25, 27 e 29. Ok. Estou aqui a confirmar. Eu tentava segurar a de 29, mas pronto. Eu estou no mesmo barco que tu. Eu, se fosse aos Suns, eu preparava os meus adeptos para malta. Vai haver aqui um rebuild dramático. Vai haver um rebuild tão grande que na próxima época o nosso melhor jogador vai ser o Bradley Beal. Para vocês verem o nível que nós vamos aqui fazer. Olha, mas nisso é bom, Igor, porque para a questão de que agora sabes que a nova CBA, as equipas são obrigadas a cumprir o cap mínimo, o Bradley Beal tem um contrato perfeito para os Suns. Nesse caso tem um contrato perfeito. Se for mandar a casa toda abaixo, eu estou curioso para ver, porque os Suns para já colocaram Devin Booker como intocável e eu acho que até o próprio Devin Booker, que também já o disse mais do que uma vez, até recentemente, que não pensa sair dos Suns, mas até o próprio Devin Booker se calhar vai chegar a um ponto que não vai aguentar mais. Igor, ele este ano vai fazer 29 anos quando arrancar a liga. Já vai fazer 29 anos?
Exato. Ele é 96. Ele é 96, ele. Estou a ver agora a idade. Ele está no seu prime. É tipo, eu não sei porque é que Eu achava ele. que ele tinha pai 26. Não, 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 não. Ele Ah, vai tens... fazer. Pois é, o Devin Booker, está na altura. Eu não sei. Lá está, tu falaste há pouco da questão de desperdiçar o prime. Lá está o Sabonis e tal. Eu não tinha noção disto. Mas o Devin Booker, porque, aliás, se fores a pensar, o Devin Booker, ele já está nos Suns, já há Sim, sim, uns sim. belos anos, Ele há tempo entrou boa. muito novo, ele entrou muito novo na liga. Ele já vai com 1, 10 2, épocas, 3, 10 épocas, 4, 5, 6, 7, 8. A próxima vai 10, ser a 11ª. Jesus. 10ª época. Que tempo passa rápido, o tempo É, passa rápido. Mas lá está, eu não percebo porque é que ele, ok, cada um tem as suas decisões e cada um sabe a sua vida, mas realmente a próxima época 29 anos, que é um ano, coisa, depois vai ter 30, depois, não, próxima época já vai ter 30. sim, é assim um Próxima época bocado. já vai ter 30. É um bocado assim, pronto, as coisas, mas pronto, cada um sabe de si. Agora, falar do grande nome, não é, Igor? O Giannis, Não, na que, próxima época vai ter 29. Desculpa, deixa-me só corrigir isto. Próxima época vai ter 29. porque ele faz em Faz outubro, em outubro, faz em outubro, faz faz em em outubro. outubro. Agora temos o peixe grande, não é? Que toda a É, gente esse é vai o querer. pensamento. É o Giannis, não é? Que ainda não é nada oficial, não é? Pelo menos ainda estão Sim, em sim. conversações, essas coisas todas, mas acho que é inevitável, Igor. Este é É, um caso como o Kevin Durant, acho que é inevitável e basicamente não vou dizer que são as 29 equipas, que acho que os Wizards não vão ligar para eles, nem Utah Uhum. Jazz, acho eu, não é? Acho eu, mas praticamente toda a liga vai ligar para Milwaukee. Toda a liga vai ter que pensar nisto, não é? Mesmo os Jazz, mesmo os Wizards vão ter que pensar nisto. Obviamente não vão conseguir, mas vão ter de pensar. Giannis é o dominó, não é? O dominó, eu acho que Kevin Durant e tudo o que possa acontecer de gigantesco na liga está um bocadinho ligado a isto, não é? Porque vão haver equipas que vão tentar Giannis e não vão conseguir, e se calhar o desespero de não conseguirem, se calhar até os pode levar a outras trocas, não só com o Kevin Durant, mas com outros jogadores. Portanto, no fundo, o prémio de consolação, não é? Sim. Eu queria te perguntar o que é que tens sentido, o que é que tens, qual é o teu feeling para estes rumores que quando são avançados pelos Shams, sabemos que têm algum fundo de verdade, de Kevin Durant e Giannis estarem a equacionar, juntarem-se em Toronto. Em Toronto, yeah. Uh, Olha que isso seria o sonho do Masao Ujiri. Ui. Isto era uma inacreditável bomba, não é? E atenção, porque se há uma coisa que os Toronto Raptors têm, é contratos E picos também. altos para andarem aí nestas conversas, não é? Brandon Ingram, 38, Quickly, 32, RJ Barrett, 27. Eu acho que o único intocável é naturalmente o O Scottie Scottie Barnes. Barnes. Mas eles podem andar por aqui, porque eles têm mais ou menos, têm a maioria das suas picks, ou se têm praticamente todas as suas picks. O que é achas que tem aqui alguma tração? É assim, do Giannis eu acredito porque, não sei se tu sabes, já deves saber de certeza, o Masai Ujiri já andava atrás do Giannis no seu draft. Não No sabia. seu ano, no seu ano de draft, então tenho que mandar-te um vídeo se consigo arranjar, do Masai Ujiri, tem lá um vídeo para ir na net, depois tem que encontrar, a ligar para os Bucks para a possibilidade de conseguirem draftar os Giannis. Não fazia ideia. Não Draftar fazia os ideia. Giannis. Aliás, fala-se muito, na altura lembras-te quando na primeira ameaça do Giannis poder sair, que foi na altura da bolha, salvo erro, Que 19, depois, 20. que depois vão buscar o Drew Holiday, é isso? Sim, sim, 19, 20. Os Raptors eram das tais equipas, não sei se te Ok. recordas, que já estava a Já, preparar a sua equipa, já não me lembrava. já estava a preparar a sua equipa, o cap space, para buscar os Giannis da Free Agency. Tal como os Dallas, tal como os Knicks. Lembras dos Knicks que Sim, sim, claro. Os Knicks e os Miami Heat são. e os Miami E Heat, os exato, Dallas igual Dallas são igual. as equipas que mais tempo perderam a preparar-se para uma eventual saída do Giannis. E também os Raptors também já estavam a preparar, tipo, o Kyle Lowry estava a acabar o Ok? contrato e não queremos, depois lá está, tinha sido o Kawhi Leonard, ou seja, abriu mais um bocado de espaço ali na questão lá está da sua folha salarial, e eles estavam ali a preparar a equipa, lá está, o John Nobi estava a contrato de rookie, essas coisas Uhum. todas, por isso eles tinham espaço, e já se falava muito que o Masai Ujiri era enorme fã dos Giannis, e por isso que
quando tens esta questão, os Raptors é um nome um bocado em cima da mesa. Agora, Igor, agora, depois do que nós vimos, do Luka Doncic, tipo de troca, eu já acredito em tudo. Eu já acredito em tudo. Eu confesso que não ficava chocado se isto acontecesse. Ou seja, teria que envolver várias equipas, porque não consegues um com um. Olha, mas eu não ficava nada chocado que, por exemplo, Brandon Ingram, que ainda não jogou um jogo em Toronto, fosse incluído aqui para uma terceira equipa. Essa terceira equipa dava uma pick que depois acabava em Phoenix. Eu estive agora a confirmar, os Raptors têm todas as suas picks até 2031. Exato, tem portanto, todas. por exemplo, e acho que ainda tem algumas para receber do Siakam, acho que é dos Pacers, ainda tem qualquer coisa. Olha, boa questão. Confesso que não tenho aqui essa informação, mas é possível que tenham. Houve. Não me chocava nada e estávamos aqui. Estávamos aqui. Já sei o que é que eu queria dizer. O que eu queria dizer era isto. Os Raptors têm as suas picks em 2030, 2031 e 2029. Em 2029 o Kevin Durant provavelmente já não é jogador de basquetebol. Portanto, as picks, portanto, se os Raptors que já fizeram isto com Kawhi Leonard, ou seja, atacarem a short time, que têm as costas mais ou menos salvaguardadas porque têm Scottie Barnes com 22 ou 23 anos, portanto sabem que têm pelo menos uma blue chip para o futuro. Por que não oferecerem as suas picks de 2030 e 2031, que provavelmente vão ser muito valiosas, e conseguirem num short term Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo? Exato. Afinal não, eles só têm as suas próprias, porque eles já... Pois, eu também tinha essa ideia. Eles gastaram no Brandon Ingram, deram dos Pacers 2006, deram aos Pelicans, e em 2024 já foi, e até draftaram, foi o Jacob Walker. O Jacob Walker, exatamente. Mas sim, eles têm todas as picks e atenção, e há uma coisa que é a ter em conta. Tu já falaste no podcast do Afunda também, que o Oeste para o ano está aberto. E então se essa possibilidade realmente acontecer, Giannis e Kevin Durant ir para os Raptors, e a Raptors mantém o Scottie Barnes e mais uns jogadores, e porventura buscar mais alguns, claro, com o Giannis e Kevin Durant pode haver, lá está, outros free agents de nível mais baixo que queiram assinar pelo mínimo para ir para lá, e temos os Raptors candidatos no Oeste, porque Celtics... aliás, são os candidatos no Oeste. Sim, Kevin Durant e Giannis, exato, esses dois nomes. Por isso, porque lá está, com os Celtics fora de combate, questões, lá está, do Tatum vai estar fora, não sabemos do Al Horford também se vai se formar ou não. Os Pacers não metem medo. Os Pacers, é verdade que estão nas finais da NBA, mas tu, se fores os Toronto Raptors, tens Giannis, vais ter medo dos Pacers? Não é? Sabes que os Pacers são uma equipa que tem defeitos e que podes ganhar-lhes. Ou seja, o medo acho que até vem de Cleveland e ver o que é que os Knicks vão fazer, mas esse é o medo. Não há nenhuma equipa que olhe para o Oeste e diga isto está fechado porque os Pacers são inacreditáveis. Não é verdade. Não é como o Oeste que todas as equipas vão ter que se preparar para uns OKC Thunder. Mas tu vais buscar, lá está, o Kevin Durant e o Giannis, basicamente, mesmo que os Knicks queiram fazer, esquece, não... Mesmo que eles metam um Karl Anthony Towns, Michael Bridges no mercado, não vão conseguir arranjar dois jogadores deste calibre. Claro que não. Eu acho que... Atenção, isto é um rumor, foi avançado há uns dias pelo Shams e chamou-me a atenção porque os Raptors têm essa possibilidade. Os Raptors têm, por exemplo, este ano a sua full mid-level, que estamos a falar de 14 milhões. Tem a biannual também, portanto tem aí duas coisas. E depois tem muitos contratos que podem... Estamos aqui a falar de uma coisa quase megalómana e teria que realmente haver um acordo entre Giannis e Kevin Durant para quererem. Eles tinham que forçar isto. Mas os Raptors já nos provaram, o Zima Giri já nos provou que tem muitas vezes, aliás, tem estômago para, vou um ano, vou aqui com Kevin Durant será 2 anos, mas com Giannis poderá ter mais 3 ou 4, mas ele já com Kawhi Leonard ele arriscou tudo e ganhou o título e pronto. Portanto, vamos estar atentos a isto.
E também outra coisa, se fosse Giannis e Kevin Durant, eu ia para o Oeste, porque realmente, pela questão que eu falei. Agora ir para uma outra equipa do Oeste, onde tens o Oklahoma City Thunder, depois tens aquela selva, como eu digo, aquela Claro, selva toda. vais ter os Lakers que vão ser mais fortes, vais ter que lidar com o Nikola Jokic, vais ter que lidar com estes Houston Rockets, Minnesota. E ver o que é que os Warriors vão fazer também. Os Warriors é outra equipa. Os Warriors são outra equipa a termos muita atenção nestas situações. Que se falou outra vez da questão do Cam Johnson, que pode ir para lá, dos Brooklyn Nets, não é? Que é uma equipa que está... Mas olha que eu acho que os Golden State Warriors têm que olhar um bocadinho com mais ambição do que para Cam Johnson. Eu acho que os Golden State Warriors vão tentar Giannis Antetokounmpo. É? E se não conseguir, vão ligar para o Danny Ainge outra vez? Coitado, agora... O Lauri Markkanen, meu Deus, no ano passado, lembras? No ano passado que ele exigia Kuminga, Moses Moody, Podziemski, mais picos, agora esquece, agora ninguém vai dar Olha, os Warriors que são conhecidos por andarem sempre big game hunting, fizeram com Kevin Durant, fizeram com Lauri Markkanen, fizeram com Jimmy Butler, têm a sua non-tax, estamos a falar de 14 milhões, tem a sua biannual 15, já vamos em 19, trade exception de Kyle Anderson, portanto, que são 8.7, portanto, já estamos a falar em 28 milhões, e ainda tem mais uma exception de Lindy Waters, nem sabia, mais dois, estamos a falar já de quase 30 milhões só em exceptions e full mid-level. Né? Tem aqui alguns contratos que são, nomeadamente, um contrato que certamente é um jogador que interessa a muitas equipas, mas que claramente já percebemos que está aqui numa posição bastante ingrata em Golden State, que é Kuminga. Buddy Hill... Esse é sign and trade de certeza. É isso. Ou os Nets, que até fala-se muito disso, dos Nets, ir lá e... Tentarem com uma Max, não é? O Max Slot que eles têm. Isso era uma estupidez se eles fizessem isso. Mas quem sabe. Os Warriors são uma equipa a termos muita atenção. Muita atenção. E eu tenho a certeza que neste momento os Golden State Warriors estão a preparar um ataque a Giannis. Se vão ter armas suficientes é outra conversa. Giannis teria que querer ir para Golden State. E houve Jimmy Butler, Steph Curry, Giannis, Draymond Green. Tens muitas equipas em quem tu apostes contra numa série de 7 jogos. Jesus, exato. Lá está, para isso também tinha que se envolver, lá está. E atenção, trocas de Giannis e Kevin Durant não vão ser trocas diretas. Não. Vai ser muito difícil. Ainda por cima com equipas como os Warriors e isso, e mesmo os Raptors, estamos a falar, é muito difícil ser trocas diretas e ter que envolver, lá está, um Jazz, uns Hornets para acolher os próprios Nets, exato, que são equipas que vão acolher contratos. Aliás, os Hornets, sem um repórter a dizer que todos disponíveis em mais um ano de acolher contratos. Espetáculo. Eles são os Hornets deviam ser os Hornets e os Jazz deviam ser penalizados. Não devia, pá. Então os Jazz ajudaram-te para o negócio do Luka Doncic, para receber um gelo do Desfino. Eu percebo que os Jazz tiveram azar na lottery, não sei o quê, mas mais um ano disto. É que os Hornets, se tu me disseres assim, olha, o Lamelo finalmente pôs tudo na cabeça e é All-Star e é All-NBA e os Hornets estão aqui na luta pelo playoff do Oeste. Ok, os Jazz... Não. O que é que pode acontecer aos Jazz? E não só, tu vês alguma coisa ali nos Hornets, Brandon Miller, ok, isso. Ali juventude... Exato. E depois tem o Joker Lamelo, né? Nunca sabes o que é que vais tirar agora dali. Agora os Jazz, Lauri Markkanen, que está, o seu valor está a descer. Está a descer, e houve o ano de Lauri Markkanen, eu sei que ele jogou pouco e o contexto é muito negativo, mas o ano de Lauri Markkanen foi terrível, né? Eu não sei se este max contract que ele recebeu não vai envelhecer mal. Pois, e é isso que eu ia dizer, eu acho que este contrato vai chegar ao fim, as equipas vão olhar assim de lado. Estamos a falar, portanto, ele tem 28 anos, ele em 2029 vai receber 53 milhões. Exato. Mas pronto, o Danny Ainge quis renovar naquela data específica. Não, Lauri Markkanen quis assim. Lauri Markkanen foi? Assim.
Ai, Então, foi, foi o Lauri Markkanen que pediu não, portanto eles tinham um acordo e o acordo era ele assinar num dia, já não lembro qual eram os dias, mas era no dia X, ou seja, iria estar disponível para o trade deadline, e o Lauri Markkanen é que informou os Jazz que só assinava se fosse no dia Y, que era para já não estar disponível durante o ano. Eu até pensava que foi o Dani Edges. Não, foi o nosso menino, foi o nosso finlandês. Vai estar no Eurobasket ou não? Nem sei se a Finlândia está por lá. Eu também já disse, também não sei. Mas muito bem, Igor. Não sei se queres acrescentar mais qualquer coisa. Não, acho que tocámos em muita coisa. Há montes de coisas que certamente nós não tocámos. Sixers, o que é que eles vão fazer com aquela pique, o que é que eles vão fazer com aquela malta. Exatamente. Não falámos de um que acho que não falámos tanto eu como tu, porque é tão óbvio que quase que nem entrou aqui nas contas, que é os Lakers. Certamente vão andar aí à caça de um poste, e haverá certamente outras equipas que nós não tocámos e que têm muita coisa também para fazer. Sim, os próprios Miami Heat, que não sei o que é que o Pat Riley vai fazer, não faço ideia, mas... Olha, eu por acaso estou a preparar um trabalho aqui para o 00 de equipas e não sei o quê, e ontem estive a fazer, ontem à tarde, no fundo, o esqueleto dos Miami Heat, e é engraçado que os Miami Heat estão outra vez na mesma posição que estavam pré-Jimmy Butler, Exato. Que é a gastarem dinheiro imenso. Eles têm aqui quase 190 milhões garantidos para o próximo ano. Eles estão na Apron, estão na Apron. Na Apron, e depois tu começas a olhar para os... Antigamente era o Hassan Whiteside e o... o Justin Winslow e não sei o quê. Agora é o Andrew Wiggins, é o Rozier, é o Duncan Robinson, é o próprio Tyler Hero, que é verdade que foi All-Star, mas... Não é? Sabemos bem que tipo de jogador é o Tyler Hero, ou seja, estão exatamente na mesma posição que estavam no pré-Jimmy Butler. Na altura tinhas o Tyler Johnson, lembras-te? Exatamente, Tyler Johnson. Agora falaste do Tyler Hero e falaste do antes do Butler, lembrei-me do Tyler Johnson. Exato. Ou seja, eles estão exatamente na mesma situação que estavam há 6 anos ou 7 anos, pré-Jimmy Butler. E eles, atenção, são aquela equipa que consegue maravilhas às vezes do nada, né? Tem o Ricardo costuma dizer muitas vezes que tem o melhor treinador da NBA. Olha, saiu agora aqui que os Knicks estariam interessados em Ime Udoka e os Rockets já lhes fecharam a porta. Pois, Ime Udoka não era mal. Não era mal, só que para isso tinha que dar ali qualquer coisa, não é? Piques, não parece que os Rockets estejam interessados em perder o treinador que acabou de os levar ao playoff e de segundo lugar. E aliás, os Knicks, se for ver bem, não têm nenhuma pique, só pique swap, porque a única pique que eles têm é uma falsa pique. É falsa pique que eles têm, que é dos Wizards, só que tem uma proteção e converte para piques. Pois é, tens toda a razão. É falsa, é tipo uma falsa pique aquilo, por isso... Mas vamos ver como é que os Miami vão dar a volta. Naquela altura deram a volta com o Butler, apareceu o Tyler Hero, não é? E o Bam Adebayo transformou-se num dos melhores defensores da liga, não é? Nunca deu aquele salto inacreditável ofensivo, mas é um jogador brutal, é um All-Star na NBA. Mas estou curioso para ver o que é que os Miami também vão fazer, a questão do Tyler Hero, se vai sempre renovar aquele contrato que se fala, não é? E há essa questão, exatamente. E depois há aqui contratos que podem o André Wiggins, Terry Rozier, mas vamos ver. Bem, Igor, vamos para os plugs, não é? Que do teu lado, o Afunda 3 também vai fazer aquela questão dos episódios pós-jogo de final, não é? Sim, exatamente, já me estava a esquecer disso. Vamos tentar. Porque... Sim, também do nosso lado também. Vamos tentar. Certamente nós vamos fazer o acompanhamento às finais e vamos ter episódios após os jogos. Podem às vezes não ser exatamente no dia a seguir, porque aqui tenho outras coisas que também me obrigam a dar atenção. Mas sim, a ideia será fazermos episódios ou no dia a seguir ou 2 dias depois das finais. Eu e o Ricardo Brito Reis e o Francisco estamos aí juntos, preparados para analisar. Provavelmente vamos ter aí também o João Torri, que internacional português, que agora até está a comentar jogos também na RTP, jogos da Liga Placar. Vamos também analisar aí com recurso a vídeo, portanto temos aí algumas coisas planeadas também interessantes para as finais, e depois continuaremos a acompanhar aí draft e o mesmo caminho que vocês fazem. Portanto, o próximo episódio do Afunda é na sexta-feira. Portanto, o primeiro jogo das finais é de quinta para sexta e nós na sexta-feira
Provavelmente à tarde vamos olhar para esse jogo 1. Eu tenho dito, não sei se concordas, não tenho ouvido o que vocês têm dito, que vão ser umas finais provavelmente curtinhas. Eu tenho apontado para o 4-0. E portanto vamos ver. No episódio de sexta-feira passada, que nós, pronto, já também não estava fechado, mas já tínhamos metido o selo dos Knicks que já iam ser eliminados. Nós fizemos uma previsão, embora o Pinto tinha dito, que eu concordo, se fosse os Knicks era 4-0 certo, era limpinho. Agora, se calhar, nós falamos que era a possibilidade dos Pacers se calhar sacar um jogo, ou até 2, mas um jogo nós já metemos essa possibilidade. Aquele tal jogo do 3-0 que eles estão-se um bocado a borrifar e depois fazem 3-1 e depois exato. Ou uma noite que aquela malta de Indiana está super hot e lá está o Warren Smith pega na bola ou na Embard e fazem contra os OKC é difícil fazer isso. Não, estou a dizer, pode haver um jogo assim, pronto. Sim, mas contra os OKC é difícil tu teres esse tipo de jogos. Aliás, se fores olhar para os playoffs, ainda não houve nenhuma, com exceção do Jokic, não houve nenhuma equipa que tenha tido uma noite de aí estamos em hot e vamos rebentar com eles, com exceção do Jokic. Os Timberwolves tiveram. Sim, naquele jogo em que os OKC desistiram a meio do Sim, é isso que estou a dizer, pode acontecer isso que eles depois desistam e pronto. E acredito que vai ser rápido, muito bem. Tal como lá está o Afunda 3 também, devemos gravar na sexta-feira, embora esta semana já gravámos o episódio, porque também temos finais da Liga Betclic masculina, e o Gonçalo fez ontem, gravou episódio sobre isso com o José Pedro Barbosa, gravou para falar, lá está, a fazer a antevisão dessas finais, e também comentou as meias finais que foram limpas, 3-0. Porto 3-0, Benfica 3-0, foi logo tudo arrumado logo assim cedinho, e eles comentaram isso, tal como também comentaram também a questão e o que é que estão à espera na questão das finais da Liga Betclic, se o Benfica volta a ser campeão ou teremos o Porto a reconquistar, digamos assim, o título de campeão que já foge há alguns anos. Muito bem, seguem nossas... foge há 10 anos para o Porto. A última vez que ganhar foi com aquele treinador espanhol, o Mocho, exatamente. Muito bem, sigam as nossas redes sociais, tanto do Pós-Até como a Funda, aí no Twitter, principalmente. Subscrevam no canal, lá está aqui no YouTube da Pós-Até, também do 00, que também tem, lá está, muito conteúdo, e não é só basquetebol e futebol, não é, Igor? Vocês têm vários conteúdos, futsal, que também fazes parte, não é? 5x4. Futebol feminino, embora acho que agora já não deve haver, não é? Por causa da questão do fim da época, não é? Sim, acabou. O podcast acabou. E o mercado flash, não é? Que estás aí, vais estar aí, maratona, digamos, tu e o... O Humberto, exatamente, a fazer até dia 2, não é? 2 ou 1 de dezembro? Sim, o mercado no futebol, a previsão é que feche de 2 para 3, portanto de segunda para terça-feira, estamos a falar em setembro, portanto temos aí todos os dias há mercado flash, já está a decorrer há 3 semanas quase, e às sextas-feiras temos os nossos live streams, tanto no Twitch como na Twitch, eles têm dito que é na Twitch e não no Twitch, e no YouTube, onde temos tido sempre na casa das 500, 600 pessoas a falar connosco sobre o mercado. Eu fui na sexta passada, fui lá e disse assim, Igor, tens de fazer um episódio sobre a NBA, no mercado flash da NBA. Se o mercado flash estivesse em ação quando o Luka Doncic foi trocado, tinha aberto o mercado flash. O programa é meu, portanto eu faço o que eu quiser. Mas eu estou à espera. Quando o Giannis for trocado, abre o mercado flash com isso. Malta, se o Giannis for trocado para os Lakers, vão ver que nesse dia vai ser mercado flash. Se o Giannis for trocado para os Lakers, eu não venho trabalhar. Pelo Austin Reeves, Giannis e Luka Doncic. Meu Deus. Eu troco o LeBron pelo Giannis. Ei, porra, eu estava a dizer Austin Reeves, que ele diz que vai atacar fiéis, assim, não é? Para o próximo ano. Está cá à vontade. Eu troco o LeBron por... É pena o LeBron ter a sua no trade clause, senão... Exato. Ele não é... Ele não é burro, ele não é burro. 20 e tal anos nesta liga. Mas pronto. Grande abraço a todos, maltinha, e fiquem bem. E um obrigado aqui, especial aqui ao Igor, lá está pela participação. Fiquem bem, malta. Tchau, tchau.